Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro, aqui nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista. E você também pode acessar pelo site trianoam.com.br e clique Ouça ao Vivo. Aí você poderá ouvir o programa com transmissão direta aqui pela Rádio Trianon, na Paulista, onde estamos aqui, né, doutor Dario? Boa tarde, Lombardi, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde para o Cléo, que está aqui na mesa de som acenando para a gente. É um prazer, como sempre, estar aqui, podendo responder as perguntas. E eu quero deixar os ouvintes informados que, devido a essa época de eleições, tem o horário político, então nosso programa, ao invés de começar às 14 horas, ele começará até o término do horário eleitoral, às 15 horas, todas as sextas-feiras. Então, a partir de hoje, começa o nosso programa às 15 horas, até o término do horário eleitoral gratuito. E o Dr. Dario Giannini é ortopedista e traumatologista, e você pode ligar agora, estamos ao vivo aqui na Rádio Trianon, você pode ligar agora, através dos números 3289-3580 ou 3253-4845 e fazer a sua pergunta ao Dr. Dario sobre ortopedia. Dr. Dario, enquanto os ouvintes não ligarem, vamos falar um pouco sobre crescimento? Podemos falar alguma coisa, lógico. Então, Dr. Dario, é verdade ou é mito que o crescimento ocorre até os 21 anos? Bom, Lombardi, quando eu era criança, eu escutava essa história, né? A idade da razão, a idade do siso, a gente ficava maior de idade aos 21 anos. No nosso tempo, a maioridade civil era aos 21 anos. Senão tinha que pedir a emancipação. Emancipação dos pais. Então, o pessoal tinha aquele conceito. O cidadão nasceu, então, dia 22 de agosto de 93. Ele faz 21 anos, ele para de crescer hoje. É isso que a gente escutava, não é? Radical, né? Radical. Uma forma radical. Radical. Então, o que acontece? Esse número foi muito superestimado antigamente. Era comum se colocar alguns números enormes antigamente. Você se lembra quando diziam que estádio de futebol cabia 100 mil pessoas ou coisa do gênero? Um exagero, né? Um exagero. Hoje em dia esse estádio com 50, 60 mil não cabe mais ninguém, né? Mas eles davam uns números um pouco exagerados. Eu não sei qual é muita motivação de grandes números, talvez isso engrandeça a pátria. Mas o fato é que essa situação dos 21 anos, ela é totalmente furada. Tá? O que acontece? Não existem, em primeiro lugar, números exatos em nada que seja criado pela natureza. Quando você vê, por exemplo, aquela validade da lata de milho em conserva, ela vence hoje. Então, quer dizer que se você não consumir até hoje, às 11h59 da noite, ela não pode mais ser consumida, né? Vai estar estragado. Esses números da lata de milho são uma estimativa de segurança, além do qual se excede muito. Eu posso garantir que se você comer amanhã o milho que está na lata, que venceu hoje, você não vai ficar doente. Tá? Uma margem de segurança grande, porque não há um número exato, existe uma estimativa. Nesse caso, a estimativa da idade de crescimento era um pouquinho colocada dentro de um pouco de lenda, de um pouquinho de cultura que existia na época, em que se dizia que esse crescimento ia até essa idade, 20, 20 e pouco. Agora, o que a ciência realmente conseguiu constatar é que o crescimento tem algumas fases mais aceleradas. Quando a gente é pequenininho, você fica uns poucos anos sem ver uma criança, você não reconhece. Aquele sobrinho que às vezes você fica sem ver um ano e meio, de repente você olha ali e não sabe mais quem era. É verdade, é verdade. Né? Depois existe uma fase, no princípio da adolescência também, que cresce muito, que você de repente via também esse mesmo sobrinho que era uma criança, você encontra aí também da um ano e pouco, é um homem.
porque ele cresce muito rápido em algumas fases, mas essas fases não duram tanto quanto a gente gostaria. Eu queria realmente ter crescido até os 21 para ficar um pouquinho maior, porque eu me lembro que mais ou menos, Lombardi, eu tinha uns 16 anos quando eu cheguei na altura que eu tenho hoje. Ou talvez um pouquinho mais, porque eu posso ter encolhido nos anos seguintes, né? Não, mas que isso, você ainda... Que o ouvinte vai pensar que você já está numa idade... Imagina, não está na idade do encolhimento. Nós dois juntos temos quase 40 anos. Somando os dois, né? Somando os dois dá quase 40, né? Pois bem. Então, nessa sequência, as pessoas sempre acreditavam que até os 21 cresceria. Só que o fato é que a ciência foi observar que os meninos crescem, Lombardi, até mais ou menos por volta dos 17 anos. Quando eu digo mais ou menos por volta dos 17, não quer dizer que se o garoto nasceu em 1997, está fazendo 17 anos hoje, que ele para de crescer exatamente hoje. Isso é uma média estatística que se diz ao redor dos 17 anos. Ele pode crescer um pouquinho até os 16 anos e 2 meses, ele pode crescer até os 18 anos, mas a média, em geral, é ao redor disso. E nas meninas, a situação é um pouquinho mais desfavorável para quem tem essa preocupação com a altura. As meninas param de crescer mais ou menos aos 15. Mais ou menos. Tá? Também vale aquele mesmo caso. Pode ser 15 anos e 1 mês, pode ser 14 anos e 11 meses? Pode. Então o crescimento se encerra ao redor, numa fase que é a adolescência. Há algumas teorias de que poderia, depois dessa idade, continuar crescendo que fosse mais uma coisa de frações de milímetros. Porque o crescimento se dá, principalmente, através dos chamados ossos longos. Ossos longos quais são, Lombardi? Justamente como você tem a impressão, do ombro até o cotovelo, você tem um pedaço do segmento do corpo que é mais ou menos comprido, né? Ali Sim. Dentro fica o húmero, que é um osso longo. E do cotovelo ao punho você tem mais 2 ossos, que são o rádio e a una, que também são ossos longos. Agora, os principais ossos que responderiam pelo crescimento em altura são, logicamente, os dos membros inferiores, né? Do quadril até o joelho tem o fêmur, e do joelho até o tornozelo, a tíbia e a fíbula, que respondem pelo crescimento. Então, enquanto esses ossos, principalmente o fêmur e a tíbia, estão crescendo, a gente vai ficando um pouquinho maior. Mas a partir dessa idade, seria a idade da razão, ou um pouquinho antes dela, eles param de crescer porque já houve o que a gente chama de maturação do esqueleto. Passa a ser um esqueleto de adulto. Enquanto a gente está crescendo, a gente tem um esqueleto ainda não amadurecido. Ele tem bem pertinho da ponta, vou imaginar aqui na região do pulso, uma região que o osso ainda não é totalmente fundido naquele osso sólido que a gente conhece. Ele tem uma parte que ainda é feita de cartilagem. Essa cartilagem também é rígida, você pode passar o dedo quanto quiser ali na idade que está crescendo, você não vai sentir a diferença, mas essa cartilagem tem uma capacidade de crescer, que o osso não tem, ela se expande, ela tem uma certa plasticidade. E essa cartilagem fica mais comprida, e atrás dela, onde ela cresceu, forma um pouquinho de osso, ou seja, aumentou um pouquinho o tamanho. Aí mais um pouquinho a cartilagem cresce, mas ela é substituída por osso e assim vai progressivamente. Só que, quando a gente nasce, essa faixa de cartilagem é bem comprida. É interessante ver quando você radiografa uma criança pequena, um bebê, por exemplo, tem partes que parece que você não vê o osso. Fica um intervalo tão grande ali, por exemplo, perto do joelho, que quem olha ali sem conhecer, pergunta, o que aconteceu com o joelho dessa criança? Ela tem algum problema? Ela não tem joelho, olhando na chapa. Porque a parte principal, onde está vendo o crescimento do joelho, é toda ainda de cartilagem, para poder crescer. E conforme ela vai crescendo, o osso vai então ali se formando como o osso que é visível à chapa. E aí, no adulto, todo o osso é inteirinho visível. É possível analisar por um raio-x quando que ele acabou de crescer. Você olhando a chapa da pessoa, dá para ter uma ideia, mais ou menos, da idade da pessoa. Lógico, não vai ter aquele número exato, como todo mundo fica preocupado, de que você vai saber ali se a pessoa nasceu no dia 4 de abril ou no dia 5 de abril, através de olhar o raio-x. Não dá pra gente ser tão preciso assim, Lombardi, mas dá para ter uma ideia. Uma ideia, pelo menos, né? Não aproximada da idade. Se alguém que tem 10 anos, se alguém que tem 14, dá pra gente ter uma ideia quanto a isso. Então, quer dizer,
Enquanto o osso ainda está com potencial de crescimento, a gente vê isso na chapa, a gente vê que parte dele é feita de cartilagem, que é o raio-x transparente. E depois que termina de crescer, na idade que nós que praticamente acabamos de crescer agora, eu e você, na idade que estamos... Ainda estou na fase ainda de crescimento. Você fez o cálculo que você está crescendo ainda, né? Então provavelmente o raio-x do esqueleto do lombar ainda vai ter uma ou outra parte que ainda está. Você não perguntou se é crescimento na altura ou nas laterais? Sim, realmente. Segundo as lendas, a gente tem a fase que a gente cresce para cima, até essa fase de 15 anos ou 17 anos, e depois tem uma fase que, se a gente não se cuidar, a gente cresce para os lados, a gente vai ficando maior. Isso acontece mesmo. Então, o que podemos colocar, gente? Esse conceito de que a pessoa tem, por exemplo, o rapaz tem 15 anos e ele está fazendo as contas de crescer mais, a gente fala, vamos lá, dentro da realidade, muito pouco ainda tem a crescer alguém que está com 15 anos. Tem alguns que ainda tem ainda um pequeno crescimento residual, que chega a dar alguns centímetros. Mas realmente, até o final dessa idade, os 17, os meninos, 15, as meninas, que eles crescem. Depois disso, gente, a altura definitiva da pessoa está estabelecida, né? Doutor, vamos agora fazer o convite para os ouvintes. Parece que eles estão tímidos, né? Parece que estão com vergonha de falar, fazer a pergunta ao vivo para o senhor. Então, convide os ouvintes agora a estarem ligando aqui na rádio, doutor. Bom, nesse momento, nós estamos ao vivo. Podemos receber as ligações. Os telefones da rádio, então, são 3289-3580 e 3253-4845. E eu vou repetir os números. 3289-3580 e 3253-4845. Pense, você vai ter praticamente uma consulta gratuita, né? Lombardi, eu diria que consulta também não, porque a gente pode esclarecer uma ou outra dúvida, mas... tirar umas dúvidas, né? Resolver a doença toda aqui sem estar com a pessoa presente não é possível, né? Mas pelo menos alguma coisa que a pessoa queira saber a respeito de um outro probleminha, uma curiosidade, a gente pode esclarecer dentro do que a gente sabe. Afinal de contas, estudamos a ciência esse tempo todo, mas ninguém é capaz de saber tudo. Há coisas que a gente pode responder com facilidade e outras perguntas que às vezes pegam a gente de surpresa. Mas vamos lá, a gente pode chegar... Com certeza. Então você tem esse tempo agora para estar ligando, enquanto nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Rocha Pharma. Somos uma empresa que, desde o início, nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Pharma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Pharma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive a 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Voltamos com o programa Fique por Dentro, e você que sintonizou agora, fique conosco até o término do programa, porque eu estou entrevistando o Dr. Dario Giannini, que é ortopedista e traumatologista. E você pode tirar todas as suas dúvidas ligando aqui na rádio e fazer a sua pergunta ao Dr. Dario. Dr. Dario, hoje você está falando sobre crescimento, mas eu gostaria agora também de saber sobre encolhimento. A partir de que idade a pessoa começa a encolher? Bom, Lombardi... Encolher assim, vai diminuindo a altura. Isso é mito ou é verdade? Sim, é verdade. Agora eu fiquei um tanto, vamos dizer assim, indagado com a sua pergunta. Por que é que você está tão preocupado assim com o encolhimento, né, Lombardi? Mas o que acontece basicamente é que a gente tem a altura mantida, logicamente, através do nosso esqueleto, evidentemente. E o esqueleto tem duas fases distintas. Aqui ele está crescendo, como a gente falou, até esse fim ou meio da adolescência, e imediatamente ele começa a envelhecer. Ou seja, as pessoas vivem 100 anos e elas passam mais de 80 envelhecendo. Então o que vai acontecendo com o esqueleto? Logicamente que essa estrutura é o que responde pela nossa altura. Se os nossos ossos fossem mais longos, nós seríamos mais altos. Se eles fossem mais curtos, nós seríamos mais baixos. Então, o que vai acontecendo é que a nossa altura é a soma de um monte de ossos que só não entram no cômputo da altura, os ossos dos braços. Mas ainda assim, para a gente alcançar um lugar alto, eles passam a entrar na conta para alcançar a prateleira lá em cima, pendurar a roupa no varal. Mas vamos pensar só na altura, sem considerar a distância que os braços alcançam quando levantados. Você tem uma pequena distância do crânio até a primeira vértebra da coluna. Dali são 33 vértebras na coluna, fazendo a altura da pessoa, né? Contribuindo para a altura. Entre cada vértebra tem um pequeno espacinho, que é mantido por aquele famoso disco intervertebral. A gente já falou dele algumas vezes em problema de coluna. Depois, lá embaixo na coluna, chega na bacia, você tem a articulação do fêmur com a bacia, depois lá embaixo o joelho, o tornozelo. Bem, aqui, ao longo da vida, o intervalo entre essas articulações vai ficando menorzinho. Entre o joelho, por exemplo, entre o fêmur e a tíbia, você tem uma cartilagem que vai sofrendo um pequeno desgaste, ela vai ficando mais fina. Se essa cartilagem ficou 1 milímetro mais fina, o joelho fica mais perto da tíbia. E o que acontece? Você fica 1 milímetro mais baixo. No começo não aparece tanto, né? Mas com o decorrer do tempo, pode chegar até ali, só no joelho, por exemplo, Bart, 1 centímetro, ou mais que isso até. Entre a pessoa quando tinha 17 ou 18 anos e a pessoa com 90 anos, o joelho pode ter ficado 1 centímetro mais estreito. Aí você tem lá embaixo a articulação do tornozelo também, que aconteceu a mesma coisa. Já são 2. Soma o joelho com o tornozelo. Um pouquinho mais para cima, a articulação do quadril. Quadril sempre lembrando para todo mundo que é o fêmur com a bacia, que é aquele movimento que a gente faz de levantar o joelho ou de subir a escada, né? E na coluna, que são 33 vértebras. Entre cada uma das 33 tem um espaço do disco que não tem em média 1 centímetro, mas um pouquinho menos, mas vai tirando Então, se for só uma pessoa com 90 anos, se for numa média dessa, ela pode ter diminuído uns 4 centímetros aproximado? Eu já vi relatos maiores ainda, de pessoas que chegaram a ter uma diferença de até quase 10 centímetros. Nossa! Entre a altura que era registrada quando ela tinha 20 anos e a altura registrada quando ela chega aos 90. Isso não tem nada a ver em lugar que chove muito e a pessoa tem encolhido com a chuva, não, né? Não tem a ver com encolhimento por ter molhado, não, gente. Pode tomar chuva sem problema, pode frequentar a praia, a piscina, tomar banho diariamente. Isso não tem a ver com a umidade de ter encolhido, não, viu? Não é com o tecido de má qualidade que acontece, isso que encolhe quando lava. Faz parte da fisiologia. Então, entre cada espaço de articulação, vai somando um pouquinho de cada coisa, certo? Com todas as articulações que nós temos, da cabeça até os pés, é suficiente para dar, pelo menos esses 4 centímetros que o Lombardi estimou são bem razoáveis, para todas as pessoas normais. Há outras situações em que esse processo é maior ainda. E também o que vai acontecendo?
A coluna, com o tempo, vai fazendo aquele processo de osteoporose que a gente já tem falado bastante. Então, a vértebra, cada ossinho da coluna, que é mais ou menos retangular, fica meio trapezoidal. Em casos extremos, ela fica até um triângulo. E aquilo faz com que a coluna curve para frente. Com a coluna curvando para frente, é como se você fosse se abaixando. E isso vai diminuir a altura. Porque a pessoa não consegue mais, depois dessa posição, aprumar o corpo com aquela posição de sentido de soldado. Então, isso também contribui. Temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Dulce, aqui de Pompeia, e eu gostaria de saber se o alongamento poderá, de qualquer forma, contribuir para que não ocorra essa diminuição aterrorizante. Estou brincando. Obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde. Até logo. Bom, Dona Dulce perguntou pelo alongamento. Então, muito provavelmente, o alongamento pelo qual ela perguntou são os exercícios. Então, a resposta básica é sim. Por quê? Quando você faz o alongamento de todas as articulações, particularmente as articulações dos membros inferiores, você faz com que as suas articulações, todas elas, possam se mexer melhor, com mais agilidade. Então, uma articulação que funciona bem deixa de sobrecarregar outras articulações. Então, essas articulações passam a sofrer menos e são menos desgastadas. Ou seja, há sim uma pequena contribuição para evitar essa redução da perda de altura que a gente falou. Então vamos dizer, a pessoa que conseguiu fazer bastante exercício. Exercício dentro do saudável, gente. Não exercício nocivo em excesso. Esse sim, ele contribui para que o esqueleto se mantenha mais tempo saudável. Então esse processo dele ir encolhendo, perdendo a distância das articulações é um pouco minimizado. Então vamos dizer naqueles 4 centímetros que a gente estimou há pouco, Lombardi. Em vez da pessoa encolher 4 centímetros quando chega aos 90 anos, talvez ela venha encolher talvez 2 centímetros ou 1,5. Ou às vezes nem encolher. Vai dizer não encolher também teria que ser uma pessoa com um privilégio genético de manter a saúde até uma idade avançada muito grande. Eu fico admirado e tenho inveja de pessoas que conseguem. Alguns poucos conseguem chegar aos 90 anos com a saúde de quem tem 50 ou 60. Eu tenho uma inveja impressionante, fico admirado com essas pessoas. Mas, em vez de encolher 4 centímetros, ele encolhe 2,5. Já está meio no lucro, né? Mantém a saúde. Aí coloca um salto de 5 centímetros e em vez de encolher 4, ele cresceu 2,5. Sim, o calçado compensa essa questão, né? Tem até uma lenda, Lombardi. Você sabe o porquê daquele chapéu clássico do Santos Dumont? Não sei. Todo mundo sabe que o Santos Dumont sempre é retratado com um chapéu com uma copa muito alta, né? Mas não é falado tanto. Ele usava botas com bastante salto e solas grossas, porque ele era muito baixo. E ele tinha um trauma dessa altura, e ele usava esses dois artifícios, dos sapatos mais altos e o chapéu alto para disfarçar a altura dele, para parecer um pouquinho mais alto. Muito interessante isso. Então veja, no caso da pergunta da Dona Dulce, evidente que o alongamento como um exercício, sim. Existe aquela brincadeira que algumas pessoas até levam a sério. Tem aquele chavão velho da tortura medieval que você amarrava as pessoas pelos pulsos e pelos pés e esticava, né? Se algum tipo de coisa parecida aumenta a altura. Gente, não. Certo? E alguma coisa parecida como, por exemplo, se pendurar na porta com tornozeleiras de chumbo para ver se aquilo aumenta a altura, não resolve, não vai aumentar a altura dos adolescentes, gente. Aquilo pode machucar. Ninguém vai crescer mais se for esticado. Certo? Tá? Então, o alongamento ao qual a Dona Dulce perguntou, e pelo qual a gente está respondendo que é saudável, aquele tipo de exercício para que a pessoa se alongue de forma que, por exemplo, fique mais fácil de ela alcançar o pé com a perna esticada. Se a pessoa está com o esqueleto muito duro, os músculos curtos, ela não consegue segurar o dedão esticando o joelho. Quando ela começa a fazer o alongamento, passa a ser possível isso. Ela alcança o pé com menos dificuldade. Então é saudável, mas não alongamento com mesa de tortura medieval. Esse tipo de coisa não existe mais, né? Então tá aí a resposta da senhora Dulce.
da Pompeia. Muito obrigado pela participação. Doutor Dario, tem muitos pais preocupados que o crescimento dos filhos, eles acham que está sendo pouco e devagar. Então, para esses pais, como eles devem proceder para fazê-lo crescer mais? Não é extremamente comum, Lombardi, mas com uma certa frequência a gente pega no consultório da ortopedia esse tipo de queixa, motivo da procura. Queixa é o motivo que leva a pessoa a procurar um médico. É que o filho é mais baixo que a média da idade dele. Bem, então, existem alguns fatores a serem colocados. Primeiro, realmente existe a questão genética. Não há como negar, se a genética do cidadão é para ser uma pessoa baixa, ele não vai conseguir chegar na altura de um jogador de basquete. Vamos dar o exemplo, o Santos Dumont tinha, se não me engano, pela biografia, coisa de 1,52 m. Que sabe que para a época que ele viveu não era tão baixo assim, hein? Mas falando dos dias de hoje, desculpe interromper, mas existem certas regiões do nosso país que a média do homem não passa de 1,65, 1,60, 1,65. E se passa, existem regiões, cidades dentro de certas regiões do nosso país que a estatura é baixa. É verdade, porque o que vai acontecer? Tem o fator genético, que é o que vai determinar a altura da pessoa. Isso a gente não tem como interferir. E aí tem, já colocando onde entra essa sua pergunta, Lombardi, os fatores externos, condições da vida da pessoa. Se a pessoa tem uma alimentação deficiente, ela não vai ter toda a qualidade de saúde que permita crescer adequadamente. Como é que a gente é? Já criança, nossas mães diziam, coma para você crescer, não é? Uhum. Então a gente comia porque a gente queria ficar grande como os adultos, é evidente. E infelizmente, esse problema que você coloca, ele é, infelizmente, sociológico, né? Porque são grupos de pessoas que têm pouca estatura por realmente terem deficiências alimentares. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil ainda tem grandes regiões de pobreza. E de extrema pobreza, em que o pouco que há para se comer não é uma alimentação completa. A gente precisa balancear a alimentação. Isso não sou eu o mais adequado para dizer sobre balanceamento, mas eu posso dizer que tem que basicamente incluir os 3 tipos de comida, que são os carboidratos, gorduras e proteínas. E, infelizmente, sob certas circunstâncias no Brasil, o pessoal consegue comer muito mais os carboidratos apenas, que são o que engorda, os açúcares, mas que não dão tanto potencial para o crescimento. Então, infelizmente, esse cidadão que foi criado com dificuldade desde criança, quando ele chega aos 20 anos, a altura ficou nessa altura de, vamos dizer, 1,60 m que você estimou, né? Isso. Adultos que têm, ou o cidadão adulto com 1,60 m, 1,65 m, às vezes até menos. Então, parte também tem um fator genético, vamos dizer assim. Se a gente notar, em cada região do Brasil, a gente tem uma tendência de populações geneticamente parecidas, né? Você vê que o brasileiro do norte é um pouquinho diferente do brasileiro do sul. Sim. Todo mundo brasileiro fala a mesma língua, mas tem um pouquinho de diferença, vamos dizer, algumas origens genéticas que ainda não deu tempo da gente misturar nesses 500 anos de história. Um dia vai estar todo mundo com o padrão brasileiro só, um povo bonito, mas sem você conseguir diferenciar quem é do norte e quem é do sul. Mas, por enquanto, o genético de algumas regiões, vamos dizer particularmente o Nordeste, é um pouquinho mais baixo que aqueles, vamos dizer, descendentes de alemães de Santa Catarina. Tem um pouquinho de diferença. Mas ainda assim, nessa região de Santa Catarina, o índice de pobreza é menor. Muito menor. Muito menor. A gente vê pessoas com desnutrição, existe também em Santa Catarina, assim como existem pessoas muito bem abastadas no Nordeste, mas infelizmente a média muda, né, Lombardi? Muda totalmente. E quem conhece o estado, quem conhece a cidade, por exemplo, pode dizer que realmente, observando... Então, esse pessoal passou por privações realmente que interferem. Então, imagine então, naquelas regiões ainda mais pobres que as regiões do Brasil. Quando você for olhar, existe um comprometimento de altura nas pessoas em regiões mais pobres, como, por exemplo, vamos dizer, Bangladesh, África Equatorial, que passam por muita dificuldade. Isso também compromete um pouco o desenvolvimento das pessoas. Então, esse é um dos fatores externos. E há também os fatores glandulares, que se não der tempo da gente terminar hoje,
a gente pode também dar uma palavrinha em evento próximo também, Lombardi. Então, doutor, agora vamos falar, se o senhor tiver tempo de falar nesses 5 minutos restantes, ao contrário agora, nós falamos sobre dificuldade de crescimento da criança. E quando a criança cresce demais, qual é o procedimento? Bom, aí também temos que verificar o seguinte, eu particularmente ficarei feliz se o meu filho crescer até pelo menos 1,90 m. Porque a altura, vamos dizer assim, ela dá um tom de elegância na pessoa, um certo tom de beleza também faz parte da altura. Não que haja todos os baixos sejam feios, logicamente me perdoem aqueles que não têm tanta estatura, mas a cultura exige. Então a gente quer que pelo menos os filhos cresçam a ponto de não ter uma altura que seja até prejudicial, que tenha mais dificuldade para trabalhar, não consiga exercer certas funções por ser pequeno demais. Ou até mesmo na hora de namorar, né? Namorar também, lógico, né? Porque de repente acaba gostando de uma mulher mais alta e tem aquela dificuldade, e sente, sabe? Os rapazes mais altos fazem um pouquinho mais de sucesso, né? A gente quer que nossos filhos também estejam nessa situação. Então, esse crescimento pode ser por uma questão genética simples. O pai é alto, a família da mãe é alta, até a mãe é alta, e tem uma tendência de ser alto. Mas o que a gente tem que ficar muito de olho, Lombardi, é que às vezes crescer demais pode ser doença. Desculpe mais uma vez interrompê-lo, mas eu vi esse caso. Ele está tendo que passar por um tratamento e ele já está com 2,36 m. Eu ouvi essa entrevista há mais ou menos 2 meses e a pessoa não para de crescer. E agora ele está com um tratamento. Ele já está com 2,36 m de altura. Então, e aqui no Brasil. Até o cidadão ter 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, está naquilo que é satisfatório. Muito mais que isso começa a ser problema. Tá? Ele começa a ficar grande, mas maior do que seria o adequado para a sociedade. Ele vai ter dificuldades, porque nada é para o tamanho dele, né? Tudo é pequeno demais, essa pessoa não cabe em lugar nenhum. Mas o que pode acontecer? A principal causa a considerar é um funcionamento anormal para mais da glândula hipófise, é uma glândula que fica na região do cérebro. Ela continua trabalhando muito, produzindo muito hormônio do crescimento e a pessoa cresce demais. Isso aí é doença. É uma doença que pode vir a matar. Porque os ossos vão crescendo, eles vão ficando fracos, né? Vão ficando fracos e o corpo não é programado para aguentar acompanhar os ossos. As pessoas têm problema de coração que não aguenta o tamanho dela. Os vasos sanguíneos não conseguem chegar a esse problema. Tá? Para a gente ter uma ideia, como o Lombardi sabe, para o jornalista, o homem mais alto que já viveu foi um rapaz que morreu em 1940. Ele chegou à altura de 2,72 m. Ele morreu com apenas 22 anos por complicações dessa altura excessiva dele. Então, era muito alto. A gente, puxa, queria ter inveja de ser tão grande assim. Ao que veio suas vantagens, mas era alto demais. Aquilo acabou com a saúde. A altura dele era devido a uma doença que o matou. Então, tem que ficar de olho. Precisa procurar um médico, particularmente o médico endocrinologista. Mas, antes de qualquer dúvida, consulte o médico que for, por exemplo, com um ortopedista, que a gente orienta, a gente pode analisar o que pode ser feito da nossa parte, ou podemos orientar quem deve procurar. Nesse tipo de caso, tem dúvida se está crescendo demais ou crescendo de menos? Não custa nada, consulte o médico. A palavra consultar significa fazer uma pergunta. Você pode ir ao médico para perguntar o que você quiser para ele, que ele está lá para responder. Com certeza. E se implicar dessa pergunta fazer um tratamento, ele fará. Então não tenha medo. E afinal de contas, vocês estudaram exatamente para isso, para tirar as dúvidas sobre doenças, sobre a saúde em si, né? Vamos falar de saúde. Sim, a gente se formou com o objetivo de poder restabelecer a saúde dos outros, nem que seja só com umas orientações respondendo algumas perguntas. Esse é o nosso objetivo de vida. Doutor Dario, muito obrigado mais uma vez pela participação. Infelizmente. Não, apenas. Só semana que vem agora? Só semana que vem. Vamos esperar então. Mas eu vou deixar para vocês, ouvintes, o e-mail para você poder enviar perguntas ao Dr. Dario, que ele estará respondendo nos próximos programas. O e-mail é fiquepordentro740@gmail.com. fiquepordentro740@gmail.com. Muito obrigado, Dr. Dario. Obrigado, Lombardi. Um abraço, agradeço como sempre a oportunidade. Semana que vem estamos aqui. Agradeço a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, dos internautas que acompanharam em qualquer lugar deste mundo pelo site trianoam.com.br, ao Cléo na mesa de som. Fiquem todos com Deus,
bom final de semana e até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.